Às 7 horas da manhã de uma sexta-feira de janeiro de 2022. Que loucura, gente! Para você que está habituado a nos ver às quartas-feiras às 20 horas, eu imagino que seja uma loucura. Mas é por aí, nós resolvemos adentrar. E olha quem está chegando aqui, a Karine dos Santos, lá de Luanda, Angola, nos prestigiando neste horário da manhã, que é uma candidata a estar conosco bem proximamente. Eu vou deixar isso para depois, que nós ainda não combinamos a nossa data nem horário, mas será com certeza algo muito legal. Bom dia, querida Karina. Eu fiz uma aposta ontem com alguns amigos, e aí, Mazonik, Wald, seja muito bem-vindo. Eu fiz aqui uma brincadeira com alguns amigos que me disseram que nós nesse horário não íamos ter mais do que 2 pessoas nos assistindo, ou seja, a entrevistada e eu. Mas é isso aí. Alcides, meu caro, seja muito bem-vindo. Como eu estava dizendo, num horário aqui diferente daquilo que nós estamos habituados. Nós já fizemos outras lives em horários diferentes, mas nunca tínhamos feito às 7 horas da manhã. Confesso que eu pessoalmente acho legal. Também acredito que muita gente vai estar aqui presente e quem não estiver presente vai ver depois. Essa é a nossa primeira live nesse horário, tá? Então peço a você que esteja aqui conosco, eu não sei exatamente quem está aqui agora, mas que vá aqui nesse triângulozinho que a gente chama de balãozinho, de aviãozinho. Santana, querida, você também, bom dia, nos ajude aí. Vá aqui nessa setinha do lado direito, no rodapé da nossa imagem, e ali tem um balãozinho, que a gente chama de balãozinho, chama de aviãozinho, chama de triângulo, o que quiser. É só clicar em cima e convidar algumas poucas pessoas, não precisa exagerar. Convide aí 5, 6, 7 pessoas. Depois você bota aqui hashtag 6, hashtag 7, hashtag 20, quantas pessoas você convidou. E assim nós vamos ter aqui a nossa sala, com certeza, cheia de gente maravilhosa que vai nos aqui assistir e nos acompanhar. É só mandar, olha, eu estou fazendo isso agora para algumas poucas pessoas, é aleatoriamente, claro. Eu não sei quem está nesse horário acordado, quem é que está dormindo, eu não faço ideia, mas aqui já estou mandando para um bocado de gente, que isso faz parte. A gente manda e as pessoas depois vão ficar sabendo e de repente começam a nos seguir aqui, ou então assistir a nossa aula, tá certo? Que hoje vai ser realmente uma grande aula, um tema muito legal sobre fracassos e aprendizados no ano de 2021. Quem é que não teve fracasso? Quem é que não teve aprendizado neste ano de 2021? E a Reis, a Luciana Reis, vai nos dar um show aí, que ela sabe conversar, sabe falar muito bem. Espera aí que eu estou terminando de mandar aqui a setinha para um monte de gente. Olha, eu mandei aí o hashtag para sei lá quantas pessoas. Enfim, então nós estamos aqui, estou aguardando a chegada da minha amiga, que tá com certeza já está diante do celular, esperando também a oportunidade para adentrar. E o nosso tema, como eu vinha falando, vai ser sobre... Bom dia, professora Aruzi, seja muito bem-vinda. Peço a você também que clique aqui nesse triângulozinho, que nós chamamos de aviãozinho, de balãozinho, sei lá, e com isso você convide aí um número de pessoas. Convide, sei lá, 5, 6, 10, 20, não precisa exagerar. Mas no final, quando você convidar essas pessoas, você coloca aqui hashtag 20, hashtag 25, hashtag 5, quantas você convidou para a gente saber que você está colaborando conosco. Muito bem, então estamos, como eu disse, aguardando a chegada. Ô Fabrício, é o Fábio, não é o Fabrício, pensei que o Fabrício já tivesse chegado. Fábio, seja muito bem-vindo, meu caro. Fábio Costa, o horário desse aqui às 7 horas. Opa, a Luciane está me ligando, se você entrar é que eu posso te convidar. Vamos lá, gente, foi agora quem me ligou aqui agora, foi a nossa convidada, ela está esperando para entrar no Instagram, diz que não encontrou nada. E eu só posso mandar um convite para ela quando ela estiver aqui conosco. Olha aí, quem está aqui conosco é a professora Aruzi, eu não posso convidar a professora Aruzi, deixa eu ver aqui quem vai estar aqui, ó, já está aqui um monte de gente, eu estou aguardando a chegada, aqui Luciane Reis está aqui. Pronto, já mandei o convite. Meu convite, eu nem vi que você estava na sala, oh meu Deus. Muito bem, tá de novo aqui, olha aí, vamos lá, aceitation.
Vamos lá, é só você pegar e entrar para a gente começar a falar. Oi, eu estava esperando você me. Bom dia, gente. Eu Bom estava dia. esperando aqui aparecer aquela notificação do Instagram e não Sim, aparecia nada. Eu disse, ai meu Deus. é que 6 horas da manhã ou sete Bom horas eu estou muito dia. feio. Aí o Instagram disse assim: não vou botar a cara desse professor aí que tá É rica. ele, o problema é dele que não sabe acordar cedo. Ô, querida, tudo bem contigo? Sorriso Tudo bem, contagiante, Antônio, e logo cedinho, você? maravilhoso. Eu quero que você saiba que nós recebemos aqui, olha, a Karina dos Santos, que acabou de mandar ali, ó, hashtag foi a professora Ruse. A professora mandou para 31 pessoas o convite para que a gente possa ser visto aqui agora de manhã. E a Karina, sobrinha da Evanice Santos, que está lá em Luanda, em Angola, te manda um grande abraço, dizendo que Que você é uma figura massa! maravilhosa. O professor Urpia, Luciano Urpia, que foi da UFBA, teu colega, está lá em Lisboa hoje, é professor lá nas faculdades. Ele também te manda um grande abraço, está muito feliz em vê-lo aqui mais uma vez. E algumas pessoas também mandaram um abraço para a gente lá de São Paulo, enfim, é isso aí. E todos estão querendo saber de você quais foram as lições, os fracassos, os aprendizados que você vai nos trazer aí, ou que você teve, observou, ou passou, aprendeu, enfim. Se apresente e dê o teu show. Bom dia, gente. Meu nome é Luciane Reis. Eu sou publicitária de formação, fui formada pela Universidade Católica do Salvador. Tenho uma Muito bem? especialização na UFBA em produção de educação online pela Faculdade de Educação e recentemente eu defendi meu mestrado lá na Faculdade de Administração, aonde eu estou pautando o conhecimento intelectual da população negra a partir dos espaços formativos e empreendedores. Porque na especialização ainda, uma das minhas preocupações era entender aonde na verdade, na especialização há quase, levei 3 anos no mestrado com a pandemia, há 5 anos atrás, fechando tudo, que eu fiz uma especialização quando eu voltei de Brasília, porque eu assessorei a presidenta Dilma durante um dos mandatos dela até o golpe se consolidar contra ela. E quando eu voltei para Salvador, uma das coisas que eu fui fazer foi essa especialização na UFBA. De fracasso, não sei se fracasso, mas de reconstrução eu entendo muito. Então, na especialização, esse era um ponto que me chamava a atenção, as pessoas falam o tempo todo de educação corporativa, as pessoas estão o tempo todo falando de formação, mas onde é que estão as pessoas negras, onde é que elas se apresentam, como é que elas surgem dos conhecimentos que eram pautados. Pois não. No mestrado, eu tentei aprofundar isso um pouco mais, quer dizer, eu tentei aprofundar restringindo, que foi a experiência de falar disso a partir das plataformas digitais, que foi um dos produtos que, quando eu ainda trabalhava em Brasília, eu comecei a elaborar. Pois não. Então, falar de fracasso, primeiro, é a gente falar de coisas que a gente deseja fazer e que muitas vezes não faz por medo. Ou coisas que a gente deseja fazer e que a gente, às vezes, acha que não é capaz, porque nem tentou operacionalizar. Então, Duas fracasso, para coisas mim, importantes aí você vem falando. Uma delas é o medo de pagar mico, o medo de não ser aceito, o medo de dar tudo errado. E a outra é de acreditar que não seja capaz. E isso é um mal que, digamos assim, 96% da população brasileira, mundial, não é só brasileira, olha, a Karina já está dizendo ali, fantástica a reflexão, porque ela é dessa área, ela trabalha com a mente, ela trabalha com esse detalhe. Se nós ai, não Karine, acreditarmos, eu preciso de você. se você não acredita na própria capacidade de desenvolver seja o que for, como é que você vai fazer alguma coisa na tua trajetória? E, Eu infelizmente, não sei, querida Anthony, Reis, se deixa eu é terminar. só Você vai ver acreditar. que 96% das pessoas morrem sem descobrirem o seu dom, o dom que Deus deu. Porque eu sou um homem de fé, não sou religioso, mas acredito que todos nós nascemos com um dom. E esse dom não é descoberto por medo, por acreditar que não seja capaz, a pessoa passa. Pode ser um bom escritor, nunca vai escrever nada. Pode ser um pintor, nunca vai pintar nada. Pode ser um excelente professor e nunca vai ser, porque não tenta, porque não vai buscar o resultado. É esse o detalhe.
Você falou muito bem sobre isso. E acredito que isso não atinja somente a comunidade negra, mas também todos nós. Eu passei muitos anos também inseguro. Sim. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Até começar. E depois é que você vai resolvendo os problemas, né? Mas tem duas coisas que a gente precisa pensar quando a gente está falando sobre isso, que é como isso se apresenta para um e para o outro e de onde vem os suportes. Porque qual foi a minha experiência assim? Ó? Eu passei 15 anos na gestão pública. Eu entrei na Sim. gestão pública em 2014, 2004.3, porque eu entrei na Católica em 2004.1 e no meu terceiro semestre eu já estava estagiando. E o meu estágio foi na Secretaria de Reparação, foi na Prefeitura Municipal de Salvador. Então, eu passei pela Secretaria de Saúde, depois eu fui para a Secretaria de Reparação, e durante toda a minha vida acadêmica, da graduação, eu transitei entre o serviço público. Então, eu fui das instâncias municipais, depois eu coordenei a bacia hidrográfica do Baixo Sul, que é de Maracás até Itacaré, e trabalhando na revitalização de bacias hidrográficas. E depois eu fui convidado pelo ministro Gilberto Carvalho, na época respondia pela Casa Civil, para compor a equipe do Plano Juventude Viva, que era um plano que tinha como objetivo refletir e debater a morte dos jovens negros. Foi a primeira vez que o Brasil formulou uma política pública institucional para pensar o combate, para refletir sobre esse modelo de morte. E o que isso fez comigo? Eu via de uma experiência e de uma construção de gestão pública. Então, gestão pública acontece por dois modelos. Ou você faz concurso público, mas ainda assim você fica submetido à forma como aquele gestor trabalha, e na maior parte das vezes esses gestores são escolhidos por indicação política. Ou você compõe a gestão pública, como eu sempre compus, em cargo de confiança. Então, era algum parlamentar, algum político que me indicava. E como eu era orgânica de um partido na época, eu era orgânica, mas eu não era ativista, eu era técnica. Até hoje, eu transito pela política na perspectiva de ser técnica, de formulação de políticas públicas. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui, com o decorrer do tempo, aquele processo começou a me deixar muito descontente. Porque chega uma hora que você consegue perceber o seguinte, que a gestão pública, gente, tem um momento que ela incha. E por mais que você tente fazer alguma coisa, você não consegue. Porque a estrutura como ela é organizada para construir a burocracia acaba fazendo com que você tenha que transitar por determinadas violações de direitos, e entre outros, que não te permite operacionalizar a política na prática. Se tiver muito claro, vocês me avisam, que eu estou no meio da minha sala, em minha casa, deixa eu Não, mostrar a tá vocês. legal. Entra Isso, a mostra aí pra luz gente. por tudo. Aqui em casa entra a luz por tudo que vocês imaginarem. Eu descobri ontem que eu tenho um apartamento feliz. E eu aprendi a agradecer por isso. Porque a gente às vezes pensa que não, né? A gente É às vezes só ruim. pode ter uma casa que entra a luz natural de todos os lados e a gente, nossa, esse apartamento é muito claro, ao invés de agradecer por esse processo. Então, a minha experiência de gestão pública me trouxe um medo muito real. Quando eu decidi que eu não queria mais ir para a gestão pública, começou o medo. Tá, eu tenho tantos anos de gestão pública. Como é que você vai para a iniciativa privada? Se você não tem experiência, se você não sabe como fazer isso, se você passou a vida inteira construindo ações e intervenções sobre uma lógica. Esse foi o primeiro medo. E aí, quando eu fui para Brasília, quando o ministro Gilberto me convidou para trabalhar com a presidenta Dilma, eu rodava 132 municípios mais violentos do país. E aí começou a renascer um desejo que eu tinha muito grande de falar de dinheiro. Só que eu ficava com medo. Eu passei 3 anos da minha vida na gestão pública, querendo sair, mas com medo de sair, porque eu não sabia como ir para a iniciativa privada. Era só isso. E ao invés de fazer o papel, o caminho correto, que é de aprender, fazer a transição, porque é isso, você fala assim, todo mundo tem medo. Mas tem informações que chegam para uns, Antônio e pessoal, que não chega para outros. É verdade, também Até acredito então, nisso. eu não sabia, eu não entendia, eu não conhecia, como eu nunca fui da gestão pública, da iniciativa privada,
eu não sabia que existia transição de carreira. Porque o medo nada mais é do que a ausência de informação sobre algo. Então, esse foi um dos primeiros aprendizados que eu Eu trouxe. quero que você repita Sabe, essa assim, frase, ó, por gentileza, que ela tem que ficar marcada. O medo nada mais é do que... a ausência do conhecimento, a ausência do acesso ao diálogo. Porque se eu tivesse feito a Hum. pergunta básica para as pessoas, que era o seguinte: gente, como é que eu saio da iniciativa pública e vou para a iniciativa privada? Muita gente teria me auxiliado, muita coisa teria aparecido. E eu não fiz isso, eu fiquei ainda mais 2 anos insatisfeita naquele espaço. Depois eu fui para a assessoria parlamentar e ali tem amiga minha mesmo, é uma Thaí, e era uma das pessoas que acompanhava muito a minha insatisfação de estar fazendo algo que eu não queria. Foi quando eu criei coragem e comecei a preparar a dissertação de mestrado. Eu lembro, gente, que na primeira semana que eu disse assim, eu vou para a Faculdade de Administração da UFBA para falar de História Econômica Negra. Em administração, você não vai passar. Foi a primeira coisa que as pessoas diziam. Administração, falar de dinheiro não é falar de gente, falar de dinheiro é falar de número. Aí, de novo, reforçou. Lembra que no começo eu disse a vocês que um dos fatores que me fizeram, que eu queria falar de dinheiro, mas eu tinha medo. E aí, quando eu comecei, aí digo, peraí, gente, deixa eu entender essa. Aí, perdi o medo, comecei a pesquisar. Fui pro Google mesmo, assim, ó. Falar de dinheiro, o que é dinheiro, entender o que é dinheiro, como é que dinheiro se manifesta, o que é que você pensa quando você pensa em dinheiro, quais são os sentimentos. Eu comecei a tentar o que eu chamo a fazer o meu mapa afetivo econômico. Eu comecei a entender, a procurar entender qual foi o sentimento, qual era o sentimento que eu tinha com relação ao dinheiro. A que emoção o dinheiro me trazia. Nesse momento, foi que eu entendi o Importante isso. seguinte. Nesse momento foi um momento assim, no meio de uma pandemia, todo mundo querendo salvar o universo, todo mundo querendo salvar todo mundo. E eu perdi o medo de dizer o seguinte: eu só vou cuidar de mim. Eu cuidar de mim já é muita coisa. Porque às vezes a gente também fica tentando salvar. Eu não estou aqui dizendo que as pessoas precisam ser egoístas, mas quando você não consegue sentar e se olhar, e aí é se botar em um papelzinho mesmo. Eu sou virginiana, então eu sou do tipo que eu faço planejamento pessoal, eu faço plano de negócio pessoal. Quem eu sou, quanto eu posso valer, quanto é que eu vou valer no mercado, como é que eu vou me sustentar. Eu sou dessa qualidade. Eu faço análise, é uma sacada de rico, eu digo assim, eu faço análise SWOT de relacionamento. Eu sou desse tipo, de fazer análise SWOT. Sim, E mas isso quando eu tudo que fiz, você está falando já vem também da tua experiência profissional. Porque você sim, passou pela fase do medo, passou pela insegurança de sair do serviço público para o privado e começou, eu adorei isso, começou então a pensar, peraí, eu preciso é cuidar de mim, como nós costumamos ouvir. Se eu não me amo, como é que eu posso amar alguém? Se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar do outro? E isso é muito mas, importante Anthony, para cada um mas de nós, é quando importante que as você pessoas não se saibam. resolve, olha, tem uma coisa que é reação. Quando você não está bem com você, você não consegue cuidar do outro. Esse Pronto, foi um aprendizado, assim, ó, muito sério, sabe, assim, ó, que 2021 me trouxe, assim, ó. Não ótimo. adianta eu querer cuidar de ninguém se eu não estiver bem, se eu não conseguir sobreviver. E eu tive, assim, ó, vários momentos de oscilações. Eu tive um momento que meu Instagram tinha quase 5.000 pessoas e eu tirei todo mundo. Tirei, saí removendo todo mundo. Hoje eu tenho acho que 171 seguidores e eu tô achando ótimo. Eu sou um dos teus Mas seguidores. Tenho muito que aprender lá com o teu Instagram, viu, gente? Quem está aqui agora, siga logo lá a menina, que ela sabe muito bem o que fala. porque assim, ó, eu fiquei eu fiquei muito assustada. Eu fiquei muito frustrada. 2021 foi um ano que eu tive que lidar com uma coisa que eu achava que só os outros tinham, mas a gente tem. Eu tive que lidar com a minha inveja, porque eu olhava as redes sociais das pessoas e eu ficava com inveja daquelas pessoas fazendo muito bocado de coisa, enquanto eu só conseguia ler, eu só conseguia tentar terminar a dissertação de mestrado, que levou 2 anos e meio, porque eu comecei ela no meio da pandemia. Então, meu orientador surtou no meio do processo.
A minha casa foi invadida 2 vezes, roubaram meu notebook novo, sabe? Aí foi assim, ó. Foi um ano de que Muita chegou um experiência. momento que eu só queria que parasse de doer, sabe? E foi quando eu entendi isso, que ou eu parava para cuidar de mim, ou eu não cuidaria de ninguém. E foi você fazer isso, você entender isso, entender isso é começar, por exemplo, olhar o Instagram das pessoas e não se comparar com elas. Porque as caminhadas vão ser diferentes, as jornadas são diferentes. Eu não Completamente. conseguiria ser a intelectual que eu sou hoje se eu não tivesse passado pelo serviço público e se eu não tivesse entendido que o meu equilíbrio emocional era o que garantiria ou não o término da dissertação. Uma outra coisa que 2021 me trouxe foi o seguinte, gente. Eu pedi ajuda. Porque chegou uma hora assim, quando chegou em dezembro de 2020, que ia entrar a parte mais crítica da pandemia, eu fui demitida. Então, assim, eu fiquei durante mais de 6 meses, os meus amigos pagando meu aluguel, meus amigos pagando minhas contas. Chegou um estágio que eu comecei a achar que eu era um fracasso total, que eu não tinha condições de fazer nada na vida, porque eu estava com 42 anos dependendo da renda de alguém. Só que eu também não me sentia pronta para voltar para o mercado com uma dissertação para finalizar. Então, eu fiquei, sabe assim, quando você entra em um processo de limbo e, ao mesmo tempo, você está nas redes sociais vendo todo mundo mostrar sua vida maravilhosa, que as pessoas pensam assim, é mentira, que as redes sociais não afetam a vida do outro. É Afeta. exercitar. Uma das Principalmente coisas que eu assim. tive uma das coisas que eu tive que aprender a lidar foi assumir assim, eu estou com inveja. E tá, eu estou com inveja, agora eu faço o que com isso? Sabe? É aquelas perguntas que a gente não quer fazer, que a gente fica, não, eu sou um alecrim dourado que nasceu no campo. Não, nós também temos sentimentos ruins. E se a gente não aprende a lidar com essa parte ruim da gente, a gente não consegue lidar bem com a nossa É parte o lado positiva. Schopenhauer que a gente tem que trabalhar. Sabe, assim, os meus fracassos, assim, era para eu terminar. Eu tive amigas que começaram o mestrado depois de mim terminar o primeiro que eu. Eu tive amigos que eu formei e que hoje estão no mercado trabalhando, ganhando bem, enquanto eu estou reiniciando a minha caminhada. E depois de um tempo eu aprendi que está tudo bem. Eu só preciso entender o seguinte, tá? Cada um está construindo em uma metodologia que talvez não seja a minha. E foi muito interessante um aprendizado que ficou muito grande foi isso. Quando estava todo mundo caçando seguidores, eu decidi que eu não queria ter nenhum, porque eles também estavam me fazendo mal. A ansiedade de ter seguidores estava me fazendo mal. Então, tirar todo mundo foi um processo muito rico, porque me permitiu, sabe assim, quando você olha para sua casa e você resolve fazer aquela faxinaça, mudar tudo, jogar coisas fora, se desfazer de tudo para começar de novo, foi muito nessa linha. Assim. Tirar todo mundo e dizer assim, oh, não, eu preciso saber quem são essas pessoas, o que é que essas pessoas estão fazendo na minha rede, como é que elas estão lidando com o que eu ofereço. Porque eu cheguei num grau de ficar assim, por exemplo, eu tinha 4.000 pessoas e 10 curtidas. Nenhum comentário. Isso, gente, chega uma hora que você começa a pirar e você começa a fazer assim, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Como é que eu estou com essa quantidade de gente e ninguém interage comigo? Então, eu não tenho nada relevante para falar, eu não tenho nada para construir, eu não tenho... Enfim, para uma cabeça que já tá super angustiada, porque quem já passou por um processo de escrita acadêmica sabe o quanto Sabe? a sua fé fica muito abalada. Eu não Oxe, acreditava que era possível, que era possível. Quando eu entreguei a dissertação, que meu orientador disse assim, você e fora eu e meu orientador, que a gente quase saía na mão toda semana, quer dizer, quando a gente conseguia se falar. Chegamos em um grau assim, chegamos em um grau que na etapa final eu disse a ele, eu quero outro orientador. A gente chegou nesse patamar de busca. Por quê?
Eu estava falando de um tema que ele não entendia e ele não estava aberto a entender, a sair daquele espaço de conforto de um homem branco para entender daquilo que eu estava falando. Entendi. Esse é um outro aprendizado que a gente precisa dialogar, sabe? Da saída da zona do conforto, da gente ser sincero com a gente mesmo. A gente olhar assim, não, eu tenho um privilégio sim, porque eu falo desse lugar. A minha cor de pele me coloca em um patamar de espaço que o outro não vai entrar. É preciso entender isso. Eu passo por um carro da polícia, eu não tenho medo do carro da polícia, porque a minha cor de pele me protege. Se eu tiver com um amigo preto, ele não vai passar por esse processo igual. Então, essas nuances são muito importantes para você entender o que é fracasso e o que é você sobreviver em um ambiente hostil. E superar isso tudo. E é muito diferente. Agora eu quero lhe dizer o seguinte, Luciane, você está fazendo um depoimento muito corajoso. Nós estamos em rede nacional e você está dizendo exatamente tudo que você sentiu. Isso é um depoimento fantástico, é uma coisa extraordinária, porque nós enganamos Porque não dá para você falar câmera. de 2021 se você... Eu não sei, Antônio, você, Mas a maioria é o não que você falou, aparece sorrindo, está tudo cheio de legal, está tudo maravilhoso. Agora você está fazendo um depoimento fantástico, eu estou adorando. Continua, porque só saímos da nossa, digamos, como a gente costuma falar, só saímos da nossa mente que está derrotada, tentando analisar a si próprio e vencendo a si próprio. O maior vencedor é quem vence a si, não ao outro. Bater de testa com alguém e humilhar alguém pode ser simples, mas bater consigo próprio, descobrir quem eu sou e trabalhar em cima de mim é muito difícil. Parabéns. Continue desse depoimento que está lindo. Foi muito doloroso. Assim, um dos aprendizados de 2021 foi esse. Assim, você sentar e se olhar. Sabe? Me olhar enquanto uma mulher hoje que está acima do peso, me olhar enquanto uma mulher negra que precisa dialogar com diversos marcadores e, ao mesmo tempo, ficar o tempo todo vendo reflexões de sucesso, aonde você não se enquadra. E aí teve uma coisa boa que foi o seguinte, isso também me mostrou o seguinte, esse não é o meu caminho, não é por aqui que eu vou fazer isso. Porque, às vezes, a gente sofre tentando se adequar ao outro, ao invés de procurar o nosso próprio modelo do que a gente quer para a nossa Tentamos vida. imitar, queremos copiar, e acaba que não dá certo. Temos que ser do nosso jeito, da nossa forma. Foi muito engraçado, porque, por exemplo, eu descobri que eu não tenho paciência para ser blogueira. Aí eu não tenho condições de ficar pegando tudo que acontece na minha vida e compartilhando com os outros. Essa semana, né, eu sou assinante de vinhos. Essa semana eu ganhei de presente da Wine 10 garrafas de vinho pela defesa da dissertação. Maravilha. Vou te convidar para a gente tomar uma garrafa e jogar a conversa fora. Aí, juro para vocês, eu tentei fazer um vídeo, mas ficou tão ruim. Eu disse, não, gente, não adianta. Eu não consigo fazer isso de maneira como as pessoas fazem. E tá tudo bem, porque assim, ó, chegou um momento que eu cheguei a pagar uma assessoria de imprensa para fazer minhas redes sociais. E aí me dava irritação aquela pessoa todo dia me ligando e pedindo uma coisa. Eu com 1000 coisas para fazer. Ela, Lu, me manda isso. Eu digo, ai meu Deus, eu não quero fazer isso. Sabe? Respeitar. Eu acho que 2021 trouxe respeito. Não respeito com o outro, mas respeito comigo. Eu tenho conseguido, tem uma coisa que eu tenho conseguido, e foi uma coisa que eu me preocupei muito, assim, 2 coisas que 2021 me chamou a atenção. O que é que eu quero que as pessoas falem sobre mim quando eu morrer? Essa foi uma preocupação que eu tive, assim, eu digo, isso fez com que eu mudasse muito o meu comportamento. É o legado que você vai deixar. Nossa, o que eu quero no dia do meu enterro? Eu sou de periferia, eu sou de um bairro chamado Saramandaia. Na Saramandaia, não sei se as pessoas têm essa cultura, mas na Saramandaia a gente bebe os mortos. O que a gente chama de beber os mortos? No final do dia, você enterra o falecido e depois você senta e você começa a contar casos desse indivíduo. Você começa a dar risada, você começa a imitar, você começa a lembrar uma situação que você viveu com ele, entendeu? E isso regado a muito samba, a muita cerveja, que a maravilha! Muita bebida. Eu quero que o meu seja assim. Entre uma cerveja e outra, entre uma cachaça e outra, você lembra daquilo que fulano fez? Então,
eu bebo meus mortos. Eu bebo meus mortos, eu falo do que eles fazem, eu dou risada das histórias, lembro histórias que eu vivi com eles. E esse foi um medo que eu tive. Assim, quando chegou um momento que eu fiquei preocupada, assim, o que é que eu quero que as pessoas falem de mim quando eu morrer? Boa reflexão. Boa reflexão. Eu nunca havia pensado dessa maneira. O que vão falar de mim pós minha morte? Eu sempre achei, deixa para lá que não interessa, mas interessa, porque é um legado que nós vamos deixar. Aliás, o maior legado é o conhecimento que a gente deixa, é a alegria que a gente deixa, é a contribuição que a gente deixa. E não são as casas, as fazendas, que os filhos vão se matar para dividir depois na justiça, que é uma loucura, que todo mundo conhece isso, não vamos nem falar sobre isso. Mas, enfim, adorei também esse detalhe de refletir o que é que eu vou deixar após a minha morte, depois que eu morrer. Que legado? O que é que eu vou deixar? Um livro escrito? O quê? Eu gostei. Vou começar a pensar sobre isso. Eu nem falo disso. Não, é uma forma de refletir. Porque livros as pessoas podem escrever sobre você depois que você morre. Mas as pessoas não podem tirar o seu comportamento, a postura, a forma como você lidou com alguém, a forma como você transitou e você tratou o outro, a forma como você se permitiu vivenciar as suas histórias e as suas realidades, entendeu? Eu sempre tive essa preocupação da ação, assim, ó. Quem foi Luciane, o ser humano? O ser humano Luciane foi generoso, o ser humano Luciane se permitiu ser violentado, o ser humano Luciane, o que é que ela ensinou para os amigos, quais são as vivências, por exemplo, essa minha amiga que eu estou falando aqui, que morou aqui na frente do meu prédio onde eu moro, ela me ensinou a importância de sentar e tomar um café direito, de você montar uma mesa, de você se preocupar com sua xícara, de você se preocupar com a forma como você se acaricia pela manhã. Que maravilha! Essa é uma coisa que eu trouxe dela. Uma outra amiga minha me ensinou a pensar na minha vida em 5, 10, 15, 20 anos. Sabe? Eu tenho amigos que falam assim, Lu, você me permite olhar humanidades em mim que eu nunca parei para refletir. E olha que eu não acho que eu sou uma pessoa piegas, eu não acho que eu sou uma pessoa que consegue fazer essa interação com os indivíduos. O que eu compartilho com eles são as experiências que eu vivenciei ao longo do tempo e como é que eu lidei com cada situação dela. Então, quando eu estou falando de fracasso, eu estou falando de, por mais que eu tenha 15 anos de gestão pública, por mais que eu tenha formulado política pública para a ONU, por mais que eu tenha formulado política pública para a UNFPA, para o Estado da Bahia, eu ando por Salvador e eu sei aonde foi que tem a minha mão enquanto gestora pública que interviu naquela política pública. Eu vi a Secretaria Municipal de Reparação nascer. Eu sei como a ONU formulou o Programa de Combate ao Racismo Institucional, que eu estava lá fazendo, mas nada disso, de 2020, de quando a pandemia chegou, até hoje, até agora, porque é engraçado, eu entreguei a dissertação e eu não me sinto realizada ainda. Eu assisti tua dissertação, eu vi você se apresentando, eu achei muito legal. Foi daí que surgiu, inclusive, a ideia da gente bater esse papo. Agora, pera um pouquinho aí. Olha, a Karina está dizendo aqui, é fundamental um plano de ação para a transição de carreira. A Elma Vitória deu aqui uma gargalhada e diz assim, só você mesmo, não sei que ponto foi isso. Aí a Karina escreveu de novo, autocuidado não é egoísmo. Tá certo? Então eu estou lendo aqui o que algumas pessoas estão escrevendo para a gente, entrou também a Gisele Felizardo, a Karine está dizendo perfeito, que é o que você tem respondido, aí ela escreve de novo, você é uma pessoa admirável, eu também acho, estou me apaixonando ainda mais por ela, e aqui, muito obrigado, Luiz Cruz, poeta, está dizendo muito obrigado, a Karine de novo, um renascimento, é isso aí, você era invejada, aí que está, ela está chegando num ponto que eu vou já te falar antes de você continuar. A Sabrina também chegou aqui agora, é muita gente chegando. Karine, o autoconhecimento é libertador, individualidade é muito legal. O Luiz, quanta riqueza, é isso aí, Luiz, é o Luiz Cruz, poeta. Muito bem, a Karine, eu também, etc, etc, etc. Olha, quanta gente chegando aqui e falando que estou contigo, olha aqui o seu legado que você está deixando aí, foi a Karina que falou. Enfim, aqui a Elma Vitória, meus queridos, a live está ótima. Lu, conheço sua história e te admiro muito. Te amo, preciso adiantar as coisas por aqui. Um excelente dia, o pessoal está indo embora. Ela vai e aí trabalhar. Vem aqui, sério? Aí tem que trabalhar.
O mesmo cultura angolana, ó, tá vendo? A Karina está lá em Angola, é muita gente aqui, gente, eu não consigo falar de todo mundo. Agora, querida, quando você fala desse depoimento lindo e maravilhoso, eu ia falar disso daí, eu até anotei aqui. Você acredita, e eu sei que isso que eu vou te falar é verdade, que milhares de pessoas, milhares, não são poucas não, gostariam de estar no teu lugar? Sentem inveja de você, olham para você do jeito que você é hoje, do jeito que você foi, do jeito que você é, e pensam assim, gente, eu queria ser essa menina, eu queria estar no lugar dela. Quizá não pensem exatamente assim, mas essa inveja você também provoca nos outros. E é muito legal que você se abra e dê esse depoimento dizendo que sentiu inveja, porque é um dos sentimentos em que ninguém admite sentir. É como a vaidade. Tive recentemente uma discussão com um amigo, que agora deixou de ser meu amigo, porque eu disse a ele, você é vaidoso. E ele disse assim para mim, você é louco, eu não sou vaidoso. Aí eu respondi na bucha, você é vaidoso pra carai. Aí ele explodiu, ele disse que isso era uma injúria, que eu estava louco, que ele não era, e ele é o maior vaidoso do mundo. Tanto é que isso foi para ele uma grande ofensa. Então, vaidade, inveja, sentir pelo outro que gostaria de ser, isso faz parte do ser humano. E você está nos mostrando o quê? Eu senti esse tipo de sentimento, eu tive essas emoções, mas trabalhei essas emoções em mim, precisa ter muita coragem para dar essa verdade, para falar isso, e estou me sentindo melhor. Isso é uma lição para todo mundo que está assistindo, para quem vai assistir, para quem está aqui conosco. Gente, isso é fantástico, você está realmente de parabéns. E aqui a Karine de novo dizendo que o seu trabalho é reconhecido, ela falou aqui um bocado. E que ela agora no final diz assim, o Antony falou tudo. Eu não falei tudo não, eu estou me espelhando aqui na Luciane Reis, que, gente, que maravilha, você, essa tua franqueza é assim espetacular, sem muitas delongas, chegando lá no que é a realidade, a verdade. E é verdade, eu tenho um apartamento como você, também claro, cheio de luz natural, como agora aqui, e às vezes a gente reclama que gostaria que fosse diferente. Então, a partir de hoje, pode ter certeza, cada vez que eu for reclamar, vou lembrar de você, vou dizer, para! Vamos agradecer, porque quantos milhões de pessoas não gostariam de estar aqui? Quantos milhões de pessoas não Quando eu pensam voltei de quer estar ali? Brasília, Antony, quando eu voltei de Brasília, eu saí de um salário de 7 mil reais para nada. Porque uma das coisas também que me fez estudar sobre dinheiro foi saber exatamente isso. Como é que você lida com uma energia que muitas vezes a gente trata como besteira. Mas dinheiro é energia que acaba casamento, dinheiro é energia que desequilibra emocionalmente, dinheiro é energia que a gente mata, dinheiro é energia que a gente perde amizades, dinheiro é uma energia que, se não bem trabalhada, te mata. Porque você atribui a ela o seu ser, o que vai te tornar um indivíduo feliz e reconhecido e o que não vai te tornar. E uma das lições foi essa. Não é pega, gente. Assim, ó, quando você perde tudo é que você sabe quem são os seus. É quando você está em uma situação que você... Eu lembro que quando eu voltei para Salvador em 2015, depois do golpe, eu botava o pé no chão e eu perguntava ao orixá assim, o que é que eu vou comer hoje? Eu já cheguei nesse estágio. Que eu voltei sem nada. Quando eu fui para Brasília, a presidência pagou tudo, então eu levei todos os meus móveis, eu levei tudo meu. Quando eu voltei com a ação com o golpe, ninguém pagou nada. Então eu tive que vender tudo meu lá e voltar. Sem nada, normalmente com minhas roupas e meu gato preto. E mais nada. Então, recomeçar é o primeiro processo que você vai dizer, porra, fui para Brasília, todo mundo ficou lá, todo mundo se construiu. Eu fracassei. E eu não entendia, durante um tempo eu entendi assim, porque foi uma construção de sobrevivência, mas ao mesmo tempo foi esse fracasso que me fez criar coragem para fazer a especialização de mestrado, para dar continuidade para a dissertação. Aí, uma das coisas foi muito assim, eu morava ali no bairro do Tororó, é um bairro aqui de Salvador, aqui no centro de Salvador. Eu morava em um apartamento horroroso, porque ele não tinha ventilação. Ele só tinha uma janela e uma porta, e à noite, quando você fechava, você praticamente morria sufocado. E aí, depois disso, eu fui dividir um apartamento com um amigo meu, e quando eu achei esse apartamento que eu moro hoje. E quando eu entrei nesse apartamento, eu disse,
agradeci ao orixá, eu sou de Candomblé, então eu agradeci ao orixá. E durante muito tempo esse apartamento me fez muito bem, até que entraram nele 2 vezes. Olha como a gente é com relação a sentimentos e como a gente entende essa relação de fracasso. Entraram aqui 2 vezes, pronto, a minha energia baixou, eu já cheguei no apartamento, não era mais seguro, o corretor que toma conta daqui foi super cuidadoso comigo, botou grade. Aí eu comecei a odiar, olha como a gente é, eu comecei a odiar a grade. Quer dizer, a grade que estava ali para me abençoar, para me proteger, para garantir minha segurança, eu olhava para ela e falei, esteticamente isso tá feio. Depois assim, quando a gente fala assim, ó, inveja, ciúme, vaidade, gente, esses sentimentos não é um problema. O que eles precisam ser é dosados. O que eles precisam ser, a gente precisa saber como é que eu trabalho com eles ao ponto deles não ser um problema. Porque uma pessoa não vaidosa também não é legal. Sabe? Faz parte. Uma pessoa com excesso de humildade, não é legal. Uma pessoa que não inveja o outro, imaginando o seguinte, eu também quero aquilo, que o problema da inveja é quando você negativa ela. É que nessa energia do time. Então, um dos aprendizados foi esse, é que no fracasso eu precisava entender o que é que ele me trazia de bom. Por exemplo, o cara ter levado meu notebook, que eu tinha acabado de comprar, paguei quase 7 mil reais nele. Ele levou o computador com 1 mês de comprado. Quando a gente olhou nas câmeras aqui do prédio, ele passou 4 minutos dentro da minha casa. E eu dormindo. Então, o notebook foi o menor dos problemas. Porque ele podia ter me estuprado, ele podia ter me agredido, ele podia ter feito 1000 coisas comigo e ele só levou meu computador. Então, às vezes também, a gente entender aquilo que é ruim como parte do que nos faz crescer é central. É importante para a gente, não é para o outro. Porque senão a gente começa a nutrir um sentimento de negatividade, de raiva com relação a algo. E 2021 foi o ano que as pessoas se especializaram em sentir ódio, se especializaram em ser violentas, se especializaram em ser desrespeitosa. Eu tenho visto que começou um movimento nas redes sociais aí de que família, de que parente não é família. Quer dizer, umas coisas assim que eu digo assim, gente, família por todos os erros que elas tenham. É família. Todos, família. Na hora que você mais precisar, são aquelas pessoas com todas as críticas que você tem, que vai tirar o pouco que ela tem para te dar suporte. Ou muito que ela tem e vai te dar suporte. Claro que a gente tem aqueles parentes que não vale a pena e que você precisa saber lidar com eles. Às vezes o problema, assim, eu lembro que na minha infância, eu tinha muito conflito com a minha mãe. E depois eu tive que aprender a lidar com isso. Então, o que a gente pode dizer de 2021? Que 2021 foi um ano de ressignificar relações. Foi um ano de reconstrução do seu eu. Porque às vezes a gente bota a responsabilidade na família e a gente não se vê como parte daquele Muito bem, é por aí. Que não Chegamos fez o outro, nada mas não para a gente. melhorar aquela relação. Exato. Não, a culpa é de fulano, mas o que é a sua tia? Eu lembro que minha mãe, durante muitos anos, minha mãe dizia assim, ó, você não deu certo, Luciane, você não casou. Eu só dava risada. Eu dizia, mãe, eu tô dando certo pra caramba, acredite. Sabe? Então, assim, eu não vou pegar minha mãe com 60 anos, que vem de uma estrutura de casamento, e agora querer que ela seja revolucionária da vida. Eu sou uma mulher de candomblé, minha mãe é evangélica. Eu não vou fazer com que minha mãe chegue aqui na minha casa e não se sinta abraçada na casa, porque eu tenho que provar que tenho mais religião que os outros. Sabe? Eu acho que família te ensina a exercitar a tolerância. Família te ensina a tá, como a gente chama no candomblé, é só ser maluca. No meio da família, eu costumo falar muito isso, é só junto à família que nós exercitamos a tolerância. Porque é muito fácil você tolerar o outro, o teu vizinho, que você vê de vez em quando, uma pessoa que você encontra de vez em quando, alguém que você vê de vez em quando, é muito simples de tolerar. Agora, o dia a dia está ali presente, inclusive, Luciane, eu costumo falar o seguinte, quando nós estamos aqui, por exemplo, na Avenida 7, cheio de gente, ali passando para lá e para cá, e a gente dá assim um encontro, uma trombada,
qual é a nossa primeira reação? Olha, desculpa, sabe? Você não fez porque quis, foi uma desculpa, legal, continua o teu dia, está tudo bem. Agora, qual é a nossa reação quando nós, dentro de casa, batemos um com o outro? Como é que um pai reage diante de um filho? Como é que um filho reage diante de um pai? A esposa, o esposo? E eu não quero que ninguém responda, só reflita. Porque se for diferente a reação dentro de casa daquela reação na rua, algo na família está errado. Quem? Normalmente nós, mas a gente só enxerga o outro. Ah, o outro está errado, tem que... Eu tive muito isso na minha família. Ah, não, você está errado, você tinha que fazer assim. Quer dizer, eu acho que o outro tem que mudar, mas eu não mudo a minha atitude. Então, não funciona. Você falou muito bem, o ano de 2021 tivemos muitas coisas assim, atendi algumas pessoas que sofreram com isso, mas que aprenderam como você, como eu tive que aprender também, que nós podemos mudar as nossas atitudes. E, principalmente, a nossa forma de interpretar, de enxergar o outro. Que o grande problema está aí, queremos consertar tudo e a todos. E a nós? Onde é que está o nosso conserto? Esse é um ponto, outra administração. Por exemplo, eu sou ativista da pauta racial, militante do movimento negro brasileiro. E durante muitos anos, eu viajava o país inteiro falando sobre igualdade, tolerância, alteração de vida, essas coisas que a gente está conversando aqui, que Sim. parece que não, a gente se torna tão vaidoso intelectualmente que acha que falar de humanidade é ser piegas. Isso é uma coisa que eu tenho percebido muito. Assim, a gente acha que quando a gente está conversando sobre isso aqui, aqui pessoas chatas estão falando sobre suas vidas pessoais. Gente, as nossas vidas pessoais nos ensinam quais são os próximos passos que a gente vai dar na nossa caminhada. Muito. Pensem o seguinte, nós passamos 2 anos sem ver famílias, a maior parte da gente. Como é que no primeiro ano, quando você pode estar presente com suas famílias, a rede social que reflete um pouco dos nossos sentimentos está o tempo todo dizendo que aquilo que torna os nossos familiares tem que ser evitado por nós. Eu lembro que um dos motivos que me fez parar em Salvador, porque assim, quando eu fui demitida, eu tive a oportunidade de trabalhar em outros estados. Eu sempre trabalhei em outros estados. Eu assessorei o governador do Ceará, o Camilo Santana, depois eu fui para o Maranhão, assessorei o Flávio Dino, enfim, depois da presidenta, nacionalmente eu consigo trabalhar em qualquer estado. Mas eu tive que fazer uma escolha muito séria. E isso foi uma das coisas assim que, para mim, foi doloroso. Eu resolvi ficar em Salvador, vivendo com a renda menor, por causa dos meus pais, por causa das minhas sobrinhas, por causa dos meus irmãos. Ah, Lu, então você quer dizer que você parou sua vida por causa deles? Não. Eu não podia mais, Antônio, ficar sentando em uma mesa para falar disso que eu estou falando com vocês, se eu não tivesse parado para tomar conta dos meus. Eu sou a primeira da minha família que foi para a universidade. Então, se eu saio daqui e vou morar em outro estado, qual é a referência que minhas sobrinhas têm? Por exemplo. Uma com 10 anos, outra com 7, outra com 6. Exatamente. As minhas sobrinhas, muito durante bem. o período da formação, as aulas presenciais do mestrado, elas naturalizaram entrar em universidade, coisa que eu nunca tinha entrado. Como é que eu vou ficar subindo e falando de revolução e de salvar a vida das pessoas se os meus pais estavam aqui pagando gente para ir para médico com eles? Então, esse olhar para si, sabe assim, ó, agora você não pode fazer, e tá tudo bem, foi muito importante. Um dos meus orientadores, o Hélio Santos, Hélio falava assim mesmo: eu não sei como é que você se automotiva. É muito simples. Eu escuto muito mantra de manhã, eu escuto muito, eu escuto muito podcast, eu escuto muito audiobook sobre mudança de comportamento, sobre como é que a gente lida com as nossas mentalidades, sobre como é que a gente lida com os nossos sentimentos, como é que a gente constrói exercícios de construção de prosperidade. E prosperidade necessariamente não é dinheiro. É você olhar para... Ontem, a Beth Russo, eu faço Ho'oponopono. Então, a Beth Russo me disse uma coisa ontem que eu achei muito massa. Se especialize em ter uma casa feliz. A gente, às vezes, gasta
R$ 300 em um vestido, em um sapato, mas não troca o sofá de casa. Mas não estofa, mas não compra uma louça bonita. Aqui na Avenida 7, de R$ 7. Eu lembro que sabe? Então, e aí a gente não entende como é que a gente vai estimulando o crescimento do fracasso. Porque se você entra na sua casa e você não gosta do que você vê. A Maura Cristina, que é uma pessoa que eu amo muito, ela é do movimento do MSTS, que é das pessoas que estão em busca de moradia. Ela sempre dizia o seguinte: casa é um lugar para onde você volta depois de passar um dia sendo sugado e violentado. Se esse espaço não consegue minimamente reconstruir suas energias, isso é um problema. Por isso que moradia é um direito humano. As pessoas precisam saber que elas têm um lugar seguro para retornar. E nós que temos nossas casas, precisamos transformar as nossas casas nesse lugar seguro. Nesse lugar seguro, gente, é muitas vezes pagar 60. Eu não posso comprar uma lata de tinta de R$ 180, mas você pode comprar uma lata de tinta de R$ 60. Então, quando você lida com o seu fracasso, a primeira coisa que você muda é o seu entorno. Então, aquilo que para o outro pode ser um fracasso, para você pode ser exatamente as formas que você está tendo de reconstruir sua história. Eu passei por uma decepção religiosa muito grande agora. Para muita gente foi um fracasso. Para mim, foi só uma forma que eu encontrei de me reconectar com o orixá que eu carrego. E eu me desafiei a começar a entender como é que eu cuido eu mesmo da minha energia. Então, fracasso necessariamente não é um problema. O que você faz com aquela coisa que não deu certo é que vai dizer muito de quem você é. Por exemplo, isso me ensinou que eu não vou ficar em lugares que me violentem. A gente tem medo de sair dos lugares que baixam a nossa energia, dos lugares que nos violentam, dos lugares que nos agridem. A gente acha que não, eu tenho que ficar, porque não, você não tem. Você não tem. E é essas coisas que a gente não conseguiu entender no meio de uma pandemia, no meio de um processo extremo de violências que a gente já vivenciou. Antigamente a gente naturalizava as coisas. Hoje a gente precisa respeitar o que nos machuca. Se aquele comportamento, se aquela fala, se aquela postura te violenta, conte, fale, mude. Não deixa que o outro faça isso. Porque não faz sentido, Anthony. Assim, para eu encerrar assim. Não faz sentido você sair de 2 anos de uma pandemia onde você teve que olhar para dentro da sua casa. E não é à toa que o mercado de decoração cresceu tanto. Porque pela primeira vez as pessoas tiveram a oportunidade de olhar sua casa e pensar como é que organiza. Quando eu quis mudar minha casa, você sabe como é que aqui em casa. Aqui em casa eu não comprei móveis, eu fiz os meus móveis. Sabe? Que legal. Eu fiz meus sofás, eu fiz minha mesa de centro, eu fiz os meus móveis. Eu queria uma mesa de cozinha, olhei na internet uma mesa de cozinha, R$ 1.200. Eu disse, nunca! Mas nunca que eu vou dar R$ 1.200 em uma mesa. Entrei na internet, comprei os pés da mesa, rodei essa Avenida 7, achei uma porta um lado de guarda-roupa, fiz minha mesa de cozinha, adesivei e ela tá aqui, ó. Cumpre a tarefa do que eu quero. Deixa eu mostrar. Querida, nós temos 2 minutos para você mostrar a tua mesa e encerrar o nosso papo com uma mensagem tua. Que maravilha. Esse foi o sofá que eu fiz. Cadê Essa é uma das mesas de centro que eu ainda vou terminar. Muito bem. Essa mesa também aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Fui eu que fiz. E adesivei. Muito bem. E essa é a mesa de cozinha que eu fiz, que eu vou terminar de arrumar. Só comprei as 2 cadeiras. Mas é sobre isso, sabe? É sobre você se... Eu que fiz esse abajur. Maravilha! Sabe? Então, assim, essa mesa de escritório que eu queria estava de R$ 2.000. Eu montei com 3 partes de guarda-roupa, ó. Parabéns! E tá tudo muito legal. Querida, nós temos 1 minuto para dizer bom dia, muito obrigado.
manda uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo. Vamos fazer aqui uma fotografia. Quero Olha, te agradecer. quem tiver aí, mete o teu dedinho aí, isso. Fazer a foto. Quem é que vai fazer essa foto aí, professor Aruzi? Vai, agora. Vê se faz a foto para mandar para a gente. Querida, fiquei muito feliz em recebê-la aqui, maravilhosamente bem. Você disserta muito bem vários temas, inclusive sobre o dinheiro, é algo muito importante que a gente fale. Haja vista, nós brasileiros não temos educação sobre dinheiro, sobre como guardar, ou ganhar ou perder, enfim, nós não recebemos isso nem em casa, nem na faculdade, ninguém nos ensina. Nós entramos num sistema que entra o dinheiro e a gente gasta o dinheiro, entra o dinheiro e a gente gasta. E no final do ano a gente vai ver que gastou mais do que recebeu. É sempre assim, quando chega no dia 20 de cada mês, começamos a pensar, e agora, o que eu vou deixar de pagar, o que eu vou pagar, porque o dinheiro não vai dar para tudo, porque nós temos um cartão de crédito que nos motiva a gastar, etc. Isso será outro dia, uma outra oportunidade. A todos que participaram, nosso agradecimento. Eu fiquei super feliz de estar aqui com Luciane Reis. Quem está conosco aqui, clica aí depois em Luciane, vai lá seguir lá, se ela quer que seja seguida, lá no Instagram. Pergunte a ela tudo que você quiser perguntar, que ela vai responder. E, querida, deixe uma mensagem final para a gente encerrar a nossa live de hoje. Gente, acho que a primeira, 3 coisas que eu deixo como aprendizado. Não se permita ser violentado. Se vocês estão em um espaço e os espaços não respeitam a sua energia, não respeitam a sua cabeça, não fique em lugares que desequilibram a sua mente. Parece que é besteira, mas não é. Muito bem. Aprenda a lidar com o dinheiro para que você não precise se submeter a determinadas ações, a determinados comportamentos, porque você precisa pagar suas contas. E terceiro, pense sempre sobre que legado vocês querem deixar, como vocês querem ser lembrados. Porque essas coisas é que vai dizer que tipo de indivíduo você será no futuro e vai moldar os seus comportamentos, as suas posturas, a forma como você lida com o outro. Tchau, gente. Obrigada. Beijão para você, querida. Bom dia para vocês. Muito obrigado. E vamos começar a fazer caminhadas. Feliz ano novo. Sim.